Oi, gente, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Farroupilha. Vocês ouvem falar muito essa expressão, né? 20 de setembro, Dia do Gaúcho, Dia da Revolução Farroupilha, comemorações. Vocês veem um monte de gente piochada, especialmente alguns colegas que não são daqui, né? Daqui do Rio Grande do Sul. E mesmo os gaúchos, muita gente não conhece a história real, né? A história da Revolução Farroupilha, por que ela aconteceu e o que foi a Revolução Farroupilha. Por que se fala, outro dia eu falei para vocês que estava deixando para vocês pesquisarem algumas palavras do hino nacional Rio Grande, aí parei no meio do caminho, não é hino nacional, porque nacional é tudo que se refere a uma nação, a um país, e o Rio Grande do Sul não é um país, o Rio Grande do Sul é um estado. Mas a verdade é que essa expressão de hino nacional rio-grandense a gente chegou a ouvir algumas vezes, porque a ideia da Revolução Farroupilha era exatamente essa, era transformar o Rio Grande do Sul num país independente, né? Formar uma nova república. E essa ideia ela veio a partir do período do Império, né? Por quê? Porque o Brasil, na época do Império, alguns que veem novela, podem até ter visto na novelinha que foi recente na TV, quando a novela Mundo Novo, né? Onde se falava sobre quem o imperador Dom Pedro ficou governando, né? De quantas vezes era a preocupação que a novela mostrava de sair em busca, alguns aliados do imperador, sair em busca de governadores de outras províncias, né? Presidentes de outras províncias que pudessem dar apoio ao império naquele momento, né? Ao imperador, quando o imperador estava sendo questionado, estava sendo obrigado a voltar para Portugal, porque ele, de certa forma, já não estava mais atendendo aos interesses da coroa portuguesa. Então, a novela falou várias vezes assim de sair em busca de apoio de outras províncias. Então, essa é uma parte bem real, alguma coisa que, apesar de ser uma novela, né, de TV, que muita gente condena, ela nos mostrou essa faceta aí da nossa história, né, de como era difícil naqueles tempos em que não havia telefone, não havia é, internet, né, meios de comunicação como TV, rádio, não havia nada disso, era preciso pegar um cavalo, sair correndo e ir até uma distância imensa buscar apoio e esperar que esses soldados que viessem em apoio chegassem, que era uma coisa que também demorava, né? Bom, então aconteceu o quê? Que como o Brasil estava dividido todo em províncias e essas províncias ficavam uma distante da outra, vocês já sabem quais as razões, a província do Rio Grande do Sul era a mais distante de todas, né? A gente está aqui no finalzinho do mapa, vocês sabem, nós já somos quase Uruguai, tá? Que é um outro país. Então, o que acontecia? Nós já vimos ao longo das nossas aulinhas de história que o Brasil começou a existir no Brasil uma produção bastante intensa de cana-de-açúcar e de café ali naquela região sudeste, ali no centrão do Brasil, São Paulo, por ali. Depois em Minas Gerais também tinha essa produção, mas aí começou também a extração de pedras preciosas e de minério e tal. E todo esse trabalho ele era feito basicamente pelas pessoas que eram proprietárias das terras, obviamente, mas com utilização da mão de obra escravizada. E precisava se alimentar esses escravos, senão eles não trabalhavam, né? Não tinha como, tem que ter alguma energia. Bom, o que era a alimentação dessas pessoas? A alimentação era basicamente o charque gaúcho. Então, o charque e o couro que eram produzidos aqui, que vocês também já ouviram, né, já me ouviram falar sobre a produção que tinha em larga escala em Pelotas, por exemplo, né? Todo esse charque que era produzido aqui no Rio Grande do Sul, ele era levado para ser consumido por essas pessoas escravizadas que precisavam se alimentar, não só no Rio Grande do Sul, como também nestas plantações de cana-de-açúcar e de café. Esse charque ele era muito importante, só que ele era consumido todo aqui dentro do Brasil, ele era um produto interno, ele ficava nesse mercado interno. Enquanto que o café e o açúcar, que a cana-de-açúcar que eram produzidas no Sudeste, elas iam para fora do Brasil. Então, os produtores daquela região de açúcar e café, cana e tal, esses produtores, eles ganhavam
um dinheiro muito maior, eu estou tentando falar numa linguagem mais simples para vocês, ganhavam um dinheiro muito maior com a produção deles do que os gaúchos aqui, que vendiam tudo dentro do Brasil mesmo, e tinham um precinho muito baixinho no charque que eles produziam. Além disso, eles tinham que pagar aqui no Rio Grande do Sul altos impostos para o Império, para o governo central do nosso país, que era o Império, tá? Bem, esses produtores de charque daqui da nossa região, de todo o Rio Grande do Sul, começaram a se revoltar com isso, porque eles perceberam que às vezes vinha charque do Uruguai e da Argentina, que eram outros países, vinham com um imposto bem pequenininho, enquanto que os produtores gaúchos pagavam um imposto bem alto para a coroa, né, para o império, na verdade. E aí, essa foi a razão principal desta revolução. Então, a Revolução Farroupilha, ou também chamada de Guerra dos Farrapos, ela aconteceu somente aqui no Rio Grande do Sul, por isso que ela é uma guerra regional, e ela tinha caráter republicano. Por quê? Porque a intenção era tornar esse estado independente do resto do país, fazendo uma nova república, a República Rio-Grandense, ou também chamada de República Piratini, tá? Bom, todo esse movimento começou em 20 de setembro de 1835 e só terminou com a assinatura de um tratado de paz em 1º de março de 1845, ou seja, foram 10 anos de batalha. Mas esses 10 anos de batalha, vocês não pensem que foi assim, guerreando todos os dias. Acorda, toma café e vou ali guerrear um pouquinho, vou fazer uma guerrinha. Não, haviam batalhas esporádicas, passavam um tempo que eles passavam mais ou menos calmos, tranquilos, daí a pouco já se pegavam de novo. Tanto que esta guerra, apesar de ter durado 10 anos, ela teve proporcionalmente a outras revoluções do Brasil, ela teve poucos mortos. Ela teve 3.000 mortos. Nossa, é bastante, né? Mas tem revoluções como a Sabinada na Bahia, é que não é momento de vocês falarem sobre isso agora, né? Vai mais adiante nas aulas de história dos próximos anos. Vocês vão entrar em outras revoluções do Brasil de terem morrido mais de 30 mil pessoas, 20 e poucas mil pessoas. Então, esta até nem foi uma guerra assim tão sanguinária do ponto de vista de mortalidade. Morreram proporcionalmente em 10 anos 3.000 pessoas, mas teve muita gente envolvida. Eu tenho aqui umas anotações que as forças combatentes eram de 10.000 combatentes aqui do Rio Grande do Sul, né, 10.000 gaúchos, e 20.000 soldados imperiais, que eram os soldados do imperador. Então, foi bem desproporcional, né? O imperador tinha o dobro dos gaúchos em luta, tá? Muito bem. Os líderes e comandantes dessas duas forças que se pegaram, de um lado, do lado dos gaúchos, era Bento Gonçalves, Antônio de Souza Neto, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Esses eram os principais líderes do lado gaúcho. E do lado imperial eram o próprio Dom Pedro II, né, que era o imperador do Brasil, o Barão de Caxias, que mais tarde veio a ser a pessoa que estabeleceu a paz através de um tratado, e o Manuel Marques de Souza. Esses eram os líderes. Bom, qual foi o desfecho dessa batalha toda? Pode-se dizer que houve um empate, né? Por quê? Porque houve uma vitória militar e uma outra vitória política. A vitória militar foi do imperador. Sim, com 20.000 homens, ele tinha uma força maior do que os gaúchos revoltosos. Essa foi a vitória militar. Por outro lado, a vitória dos gaúchos foi de que, através desse tratado de paz, eles conseguiram aquilo que eles buscavam inicialmente. Não a independência, mas a redução dos impostos, fazendo com que eles pudessem, agora sim, competir com o mercado de fora, que era uruguaio e argentino, enviando o charque para cá a preço mais baixo. Então, os produtores gaúchos, que eram, na verdade, os estancieiros, esses revoltosos, eles não eram militares, não eram pessoas assim, ó, o exército gaúcho, não. Eles eram estancieiros, eles eram cidadãos comuns, os donos das estâncias que estavam revoltados com a situação que eles estavam vivendo, tá? Então, houve aí uma espécie, entre aspas, de empate, tá? Bom, dizem que a gente comemora no 20 de setembro uma batalha que nós perdemos e que
não deveria se comemorar. Eu ouvi outro dia na TV um líder regionalista dizendo uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele dizia assim, ó, a gente não comemora o fim da Guerra dos Farrapos, a gente não comemora a Revolução Farroupilha, levando em consideração se ganhamos ou perdemos. O que nós comemoramos é a bravura do povo gaúcho, que teve esta coragem e esse movimento de se levantar contra uma injustiça que estava acontecendo com a nossa região. Então, é essa bravura que nós comemoramos, tá? Palavras do representante do movimento tradicionalista. Bom, essa luta toda, no começo, ela tinha um caráter separatista, tá? Separatista significa tinha a intenção de se separar também. No começo, ao longo desse caminho, começo, na verdade, não, no começo era só por causa dos impostos, mas durou 10 anos, né? As pessoas se reunindo, conversando, discutindo, os ideais de separação começaram a aflorar e essa revolução acabou assumindo esse caráter também, separatista, ou seja, vamos nos separar desse Brasil aí porque eles só nos exploram e não nos dão nada no retorno, né? E acabou, então, que essa Revolução Farroupilha, ela acabou influenciando outras 3 revoluções muito importantes que vocês vão aprender mais adiante, não este ano, que foi a Revolução de São Paulo, a Revolução da Bahia e a Revolução de Santa Catarina. Esses 3 estados também fizeram revoluções a partir desta que aconteceu aqui. Um ponto muito negativo desta revolução toda, e que até hoje se discute, é a situação da Batalha de Porongos e dos lanceiros negros. É tudo a mesma coisa. Os lanceiros negros, na verdade, eles eram escravos, né? Homens negros escravizados que foram convidados a lutar ao lado dos revoltosos aqui do Rio Grande do Sul. E com a promessa de que ao final de tudo, né, ao final da guerra, aqueles que continuassem vivos, porque é uma guerra, tem gente que morre, né? Aqueles que continuassem vivos ganhariam a liberdade. Bom, a gente não estava lá e os registros que tem alguns são bem tendenciosos, ou eles tendem a endeusar os gaúchos, ou eles tendem a endeusar, não diria, né, mas a apontar bastante falha, né, bastante falta de caráter neste movimento, o que também não é difícil, né, gente? Eram pessoas. Então, o que a gente sabe é que houve uma batalha em que os lanceiros negros, que era esse regimento que eu estou tentando explicar para vocês, de homens negros escravizados, eles foram dizimados, gente. Muitos deles foram mortos. Eles foram atacados de surpresa e muitos foram mortos. Isso no final já, no momento do Tratado de Paz. Então, a história gaúcha conta que isso foi uma tragédia, que eles foram atacados de surpresa. Outros lados, né, outras vertentes da história dizem que não foi bem assim, que isso foi parte do acordo, foi parte do tratado, porque se esses homens fossem libertados no Rio Grande do Sul, ainda não tinha acontecido a libertação dos escravos. E o Rio Grande do Sul sendo uma província brasileira, o imperador teria problemas sérios, porque não poderia permanecer com a escravidão no restante do país, enquanto uma parte do país tinha liberdade para os escravos. Então, para evitar este problema, diz-se também que eles foram traídos e que foi dito em que momento eles poderiam ser atacados e aí eles teriam sido mortos, muitos deles, mas muitos sobreviveram. E os que sobreviveram tiveram destinos diferentes. Alguns foram vendidos de novo como escravos, outros de fato ganharam liberdade, mas aí era o dono da estância que libertou os seus próprios escravos, aí era outra situação, tá? Então, se vocês quiserem um pouco mais de informação a esse respeito, pesquisem sobre os lanceiros negros e a Revolução Farroupilha. Beleza, minha gente? Beijinho, tchau.